Pronto, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos, nesta maravilhosa tarde de sexta-feira. Deixa eu dar aqui as boas-vindas para o pessoal que está conosco, que está aqui comigo, na verdade. Neste momento, então, boa tarde para Ana Cristina, Ana Caroline, Cristiana Paulo, Cláudio, Josiane e Paulo, certo? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui da nossa disciplina, certo? Hoje nós vamos continuar falando sobre os assuntos primordiais aqui da nossa disciplina. Ainda não vou me ater muito aos preceitos da fase de planejamento, conforme ficou nítido, conforme ficou claro, na verdade, na aula de ontem, nós demos início a essa fase de planejamento, mas antes de me ater aos princípios dela, eu acho que cabe fazer uma breve revisão sobre o ciclo de desenvolvimento de sistemas. Afinal, vocês estão aqui atuando nessa disciplina como analistas de sistemas, certo? Então, ter um entendimento de todo o ciclo de desenvolvimento de sistemas é algo primordial, porque vai pautar o papel aí de atuação de vocês, certo? E aí, na aula de ontem, nós falamos sobre o perfil do analista de sistemas, falamos sobre as suas funções, os seus cargos, as suas obrigações, as suas habilidades, em especial aquela habilidade ética em que nós discutimos a respeito de uma determinada situação, e a situação, inclusive, levou à reflexão sobre a LGPD, que é uma lei que está em vigor no momento e agora meio que se expandiu também para a nossa área da tecnologia. Então, os cuidados com os dados obtidos pela nossa aplicação vão necessitar ser dobrados, certo? E para quem viu lá no Discord, nossa amiga Josiana até mandou um trechinho de uma notícia que ela viu falando a respeito da importância aí da LGPD, e eu conversei com um amigo meu, que é bacharel em Direito, e na semana que vem, provavelmente, a gente ainda vai definir o melhor dia para ele, vocês terão uma palestra para discutir sobre a LGPD, certo? Algo que também é primordial ao perfil do profissional que vocês incorporam aqui dentro dessa disciplina, e não só para isso, não só com esse propósito, mas também para que vocês tenham conhecimento acerca das leis que regem os dados aí no campo tecnológico, certo? Então também é necessário vocês se aterem a isso, certo? Vai ser bem legal, vai ser bem esclarecedor, eu diria, e eu aviso lá pelo cigarro, certo? A gente vai definir o dia e aí eu informo a todos para que vocês possam participar. Beleza? Ok? Então, sem mais delongas, a gente já tá um pouquinho atrasado, estávamos esperando os outros integrantes da turma. Então, agora vamos falar sobre o ciclo de desenvolvimento de sistemas. E aí, para isso, tem alguns pontos iniciais dessa nossa discussão, certo? Então, a criação de um sistema de informações é similar à construção de uma casa. Com certeza, algum outro professor anterior à minha pessoa, ou talvez eu até tenha falado disso em alguma outra disciplina que alguém porventura tenha pagado comigo, ou eu ou algum outro professor em disciplinas anteriores deu essa comparação para vocês, certo? É algo que já é bem conhecido dentro aqui do nosso curso. Então, os sistemas que nós criamos, eles possuem um ciclo de desenvolvimento, não um ciclo de desenvolvimento, né? Eles possuem, na verdade, uma criação similar à construção de uma casa, certo? E o que eu quero dizer? Olha só, inicialmente, qual é a primeira etapa que nós temos aqui em destaque quando pensamos na construção de uma casa? Bem, o cliente ou o proprietário ele vai descrever a visão da casa para o projetista, para o arquiteto, para o engenheiro civil, enfim, certo? Então serão descritas todas as ideias que esse cliente, que esse proprietário tem em mente, certo? E ele vai repassar isso para que o profissional responsável por dar vida a essas suas ideias possa atuar adequadamente. Próxima etapa, o que nós temos? Que essa ideia vai ser colocada na forma de croquis ou de desenhos esquemáticos, certo? Que são os artefatos aí que o pessoal que trabalha na área da engenharia civil, na área da arquitetura, enfim, trabalha, certo? Então, croquis, desenhos são coisas que fazem parte do perfil profissional deles,
certo? E aí cada um desses artefatos, são vários, são inúmeros, eu nem vou me arriscar a falar sobre, certo? Mas nós sabemos que cada um desses artefatos irá aprimorar o anterior. Eles meio que trazem uma visão mais elaborada a cada novo ciclo aí dessa etapa de construção da casa, certo? Então, a cada nova etapa, na verdade, a cada nova fase, vai se aprimorando essa visão, as coisas vão deixando de ser tão gerais para se tornarem mais específicas, certo? E aí esses artefatos vão descrever exatamente o que o cliente e o que o proprietário quer. Beleza? Por fim, terceira etapa será desenvolvido um conjunto de plantas detalhadas. E essas plantas detalhadas vão trazer ainda mais vida à ideia que o cliente, que o proprietário levantou e solicitou o trabalho aí do arquiteto do software para dar vida, certo? E aí, esse conjunto de plantas detalhadas, conforme o próprio nome já deixa evidente, vai trazer informações mais específicas sobre a casa, sobre o que o cliente almeja aí construir, certo? E aí, o que nós podemos aqui imaginar, bem a grosso modo, bem superficialmente? Vamos ter a posição dos quartos, a localização dos aparelhos hidráulicos, tomada elétrica, enfim, certo? A gente já vai ter essas coisas bem mais detalhadas, bem mais precisas, e aí o cliente vai ter uma visão mais detalhada, eu diria, certo? Do projeto que ele almeja, certo? A casa que ele quer construir. E aí, essa casa vai ser construída de acordo com essas plantas. Então, essas plantas foram úteis para que se pudesse guiar o processo de construção dessa casa. E aí, se porventura forem necessárias algum tipo de... Surgirem, na verdade, modificações, o cliente quer mudar algo, quer fazer alguma coisa diferente, beleza, é possível se implementar isso, certo? Mas essas mudanças, elas são mais aceitas, eu diria, trazem menos impacto quando ainda se está nessa etapa de planejamento, ainda que está fazendo esses croquis, essas plantas detalhadas, porque depois que a casa está levantada, fazer essas modificações vai ser bem custoso e pode comprometer todo o projetinho aí, certo? E aí, de forma similar, de maneira similar a essa alusão que eu fiz, temos o processo de desenvolvimento dos nossos sistemas, certo? Esse processo, inclusive a gente já consegue até imaginar essas etapas dentro dos nossos projetos aí de software, certo? Então, um cliente chega aí para vocês e repassa a descrição do sistema que ele quer criar. A Ana Cristina, foi a última que falou. Ana Cristina, eu quero fazer um sistema acadêmico que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso. Beleza. Ana Cristina coleta essas ideias, tem essa conversa inicial aí com o cliente, ele repassa tudo o que ele almeja para ela, certo? Ana Cristina está incorporando o papel de analista de sistemas, então ela já vai começar a trabalhar em cima dos artefatos que irão guiar o projeto desse software. Então, ela vai começar com os projetinhos mais básicos que vão trazer essa visão mais geral, e aí se assemelha a essa segunda etapa aqui, que tem os croquis, desenhos, enfim, certo? E à medida que ela vai elaborando cada um desses artefatos, ela vai negociando com o cliente, vai vendo se é de fato o que ele quer, porque se não tiver essa verificação contínua, está-se sujeito, a gente fica sujeito, na verdade, à possibilidade de fazer algo aí que foge do escopo do que o cliente planejou, beleza? E aí, por fim, serão elaborados, na verdade, alguns artefatos mais específicos que vão trazer uma visão mais detalhada, mais profunda do sistema, certo? E aí esses artefatos serão bastante úteis para a etapa de desenvolvimento, que é como se fosse aqui a construção da nossa casa. Então é bem simples analisar, na verdade é bem simples fazer uma alusão a esse processo aí de construção de uma casa com o processo de construção de um software, certo? E aí na nossa área, aqui vocês sabem que o ciclo de desenvolvimento, o processo de desenvolvimento desse software, ele faz algumas etapas aí fundamentais, algumas fases, na verdade, fundamentais, que são a fase de planejamento, que é onde surgem essas ideias, aonde tem um esclarecimento maior do que será feito.
beleza? A fase aí de análise, em que serão elaborados alguns artefatos que irão proporcionar essa visão superficial, certo? Essa visão geral das coisas, só para trazer mais vida a tudo isso. A etapa de projeto, que é onde serão feitos os artefatos mais robustos, mais detalhados, aqueles que irão demandar mais tempo de vocês, beleza? E por fim, a etapa aí de implementação, que nada mais é do que a construção, o desenvolvimento desse sistema, certo? Então, sabemos que o desenvolvimento de um software ele perfaz essas 4 etapas. Planeja-se o que vai ser feito, analisa-se isso, e aí tem esses artefatos, realiza o projeto, certo? E faz a implementação. E aí, olhem só que interessante, qual é o nome da nossa disciplina? Análise e projeto de sistemas orientados a objetos. Então, nós estaremos sempre em constante foco a essas 2 etapas, a etapa aqui de análise e a etapa de projeto. Beleza? E aí, para quem já pagou algumas outras disciplinas comigo, até para quem já pagou projeto detalhado de software, engenharia de requisitos, enfim, vai ver que muitas das coisas que estão aqui na fase de análise são coisas já conhecidas por vocês, como, por exemplo, os modelos aí de requisitos que fazem parte dessa análise. Afinal, os requisitos trazem esse entendimento geral e são através deles que passamos para os artefatos mais robustos, como, por exemplo, o diagrama de classes, que já conversa com o modo pelo qual, na verdade, já conversa com o código em si da aplicação, porque você vai ter a disposição dessas classes, elas vão precisar ter determinadas relações, determinados atributos, determinados métodos, para que tudo funcione de maneira adequada. E aí, esse diagrama de classes, por exemplo, vai estar aí na nossa fase de projeto, certo? Então, a todo instante, na nossa disciplina, estaremos conversando sobre essas 2 fases. Fase de análise, fase de projeto. Fase de planejamento é só para que nós possamos ter um entendimento inicial das coisas, beleza? E a implementação foge do escopo aqui da nossa disciplina, porque aqui em nenhum momento vocês irão programar, vocês irão projetar, fazer análise desses projetos, enfim, implementação fica aí para as disciplinas de programação, certo? Mas, pelo menos aqui, acredito que vocês sairão da disciplina com um projetinho de alguma ideia bacana para ser desenvolvida, certo? E aí, para quem quiser dar vida a tudo isso, sinta-se livre, beleza? Ok. Então, cada uma dessas fases, conforme eu já apontei, ela vai ser composta por uma série de etapas, certo? Então, por exemplo, na fase de planejamento, ela é composta por uma série de etapas. Fase de análise também tem as suas próprias etapas, projeto também, implementação também. O que a gente enxerga aqui é bem superficial, certo? Pelo menos aqui nessa visão, porque a gente vai ter uma análise mais profunda acerca dessas 2, análise e projeto, certo? E aí, conforme já deixei claro, cada uma delas vai ter os seus arquivos e documentos específicos, que aí vão dar diferentes visões sobre esse sistema. Então, a gente parte do escopo geral e vai se aprofundando. Beleza? Ok? E aí, só proporcionando uma melhor visão sobre esse ciclo de desenvolvimento dos sistemas, o que ocorre? Olha só, o cliente surge com uma ideia, certo? Então, ele vai lá, fala sobre essa ideia para você, o que ele deseja desenvolver, e aí essa ideia vai sendo aprimorada em cada uma dessas 4 etapas. Então, a gente vai ter o planejamento, prossegue para análise, prossegue para o projeto. Inclusive, pessoal, o projeto, olha só, ele também pode ser chamado de design. E aí, para quem já pagou projeto de design de interfaces comigo, nós temos alguns artefatos aqui que fazem parte dessa etapa de projeto, certo? Claro, a gente vai falar sobre eles bem superficialmente aqui na nossa disciplina, porque já tem uma disciplina voltada a isso, certo? Mas é justamente aqui nessa etapa que os artefatos aí que o pessoal aprendeu a criar comigo na minha disciplina de projeto de design de interfaces, é aqui que eles serão utilizados. Os nossos protótipos, o nosso modelo, as nossas personas, por exemplo, as nossas avaliações de usabilidade, enfim, certo? É nesse escopo aqui, nessa fase que eles terão utilidade. E a implementação, o código em si, e aí no final vai ter o sucesso desse sistema, certo? Ele vai ser implementado aí com sucesso. Beleza? Isso aqui já é algo claro para vocês, acredito. A grande maioria já pagou na verdade, vocês já pagaram engenharia de software e tem noção do que eu estou falando. Entretanto, eu abro aqui um questionamento, certo? Vamos pensar junto e, por favor, interajam comigo, certo?
Vocês acreditam que vai ser percorrido o único caminho lógico do início ao fim? Ou seja, o cliente chega com uma ideia para vocês lá na empresa que vocês trabalham como analistas de sistema, e aí essa ideia ela vai percorrer exatamente essas 4 etapas aqui, vai passar pelo planejamento, depois análise, projeto, design, projeto e implementação, e por fim obter esse produto. Vocês acham que esse ciclo é tão bonitinho dessa forma? Me digam aí quais são as ideias de vocês acerca disso. O que vocês acham, pessoal? Um minutinho aí para falarem no chat. Se alguém tiver alguma noção. Isso, ó. Ó, muito bem, já falaram que não. Pode falar, Cláudio. Você levantou a mão? Pronto, eu vou detalhar mais o porquê o meu não. Pronto, certo. Porque eu já vi alguns projetos que parece que não passou nem para a fase de planejamento. Só colocaram ele na risca. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Isso é Aí algo isso aí comum. pode pecar na questão financeira, né? Isso. É bem comum, sabe, gente? Isso aí é como todos estão falando. Fico muito feliz que vocês já tenham essa noção de que as coisas na vida real não acontecem dessa forma, certo? Inclusive, isso aqui, para esclarecer ainda mais a mente de vocês, é o nosso famoso modelo cascata, se eu não estou enganado. É modelo cascata? É modelo cascata, isso, certo? É o nosso modelo cascata, que a gente tem a satisfação aqui dessa etapa para poder prosseguir para as próximas, certo? E aí, é como a Josiane aí apontou, que sempre precisa de refatoração, ou seja, está aqui com o planejamento, aí prosseguiu para análise, encontrou algum problema, volta para o planejamento. Ou está aqui na fase de projeto, você está lá fazendo o protótipo de alta fidelidade, por exemplo, encontrou um problema, alguma funcionalidade não ficou tão clara, ou será necessário adicionar novas funcionalidades e é preciso avaliar isso com o cliente, então retorna isso aqui para a etapa de planejamento, certo? A Ana Cristina falou o seguinte: vai depender também de quais metodologias serão utilizadas de fato, em especial hoje, com a grande disseminação das metodologias ágeis. Então, esse processo aqui, bem retinho, certo? Em que cada fase é necessária ser cumprida para se prosseguir para a próxima, isso aqui é algo bem difícil de se encontrar. Eu acho que é algo que se encontra mais precisamente em projetos de grande magnitude, em que você precisa ter tudo muito bem casado, certo? Mas nos projetos em que vocês aí irão encontrar no mercado de trabalho, certo? Inclusive na experiência que eu tive, isso não se figurou, beleza? As coisas não vão ser desse jeito. Essas etapas, elas podem, às vezes, ser realizadas em conjunto, ou já começa-se aí no protótipo, e aí depois volta nas anteriores, sempre tem essa refatoração, ou sempre volta-se aí para as etapas anteriores, certo? Então, aí como vocês muito bem apontaram, certo? Também tem a questão do que a Ana Carolina apontou. Na maioria das vezes o pessoal muda de ideia. De fato, gente, olha só que catastrófico é para um projeto, certo? Você já ter tudo planejado, analisado, já está elaborando aí o protótipo de alta fidelidade, e aí o cliente surge com outra ideia. Ele quer inovar, não quer mais as coisas dessa maneira. Beleza. Você vai reclamar, você vai xingar o cliente, você vai ficar chateado? Você pode fazer isso, mas não é interessante, porque é o cliente quem está pagando você. Você só aceita e concorda, certo? Então, o cliente surge aí com a nova ideia, e lá vai você voltar para essas etapas, fazer cada uma delas, enfim. Isso é algo bastante comum e corriqueiro aí no mercado de desenvolvimento de software, certo? Ó, a Josiane falou aí, Carol sabe bem o que é isso. Já passou por isso, Carol, de trabalhar com um cliente que mudou de ideia? Conte aí pra gente seu relato. Ah, tá passando, vixe. Mas você pode falar a respeito brevemente ou é sigiloso? Pode falar pelo chat, se você tiver vergonha de ligar o microfone. Ah, mais ou menos. Beleza, beleza. Então, Pra eu falar, tá me ouvindo? tô sim, pode falar.
a gente está desenvolvendo um projeto, né? Aí, tipo, o cliente dá lá os requisitos, a gente avalia e quando bota eles para testar, isso aqui não é desse jeito, não. Sendo que estava nos requisitos que eles falaram. Aí a gente volta às ideias que o cliente falou. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. E o pior é que você só aceita, né? Você nem pode ficar reclamando porque é o seu cliente, né? Justamente. Você só aceita e diz, tá bom, não, vamos trabalhar em cima dessas mudanças. E o pior, quando tipo, tá praticamente tudo pronto, já no ponto de finalizar tudo, aí eles vêm com essas mudanças. Vamos refatorar, então. Vai tentar reaproveitar o que já foi feito, né? No caso dela, no caso dela foi bem pior, porque o cliente inicialmente começou com uma aplicação móvel, aí do nada pediu para fazer uma web, que não queria mais. Tipo, totalmente diferente, outra linguagem, outro planejamento. Ai, meu Deus do céu, pronto, foi tudo desperdiçado, então. Foi praticamente tudo desperdiçado, poxa, gente. E eles queriam um sistema que era um sistema assim bem complexo, né? Tudo no aplicativo mobile. Sendo que, tipo, bem, como que eu posso dizer? Bem contraditórios. Fazer o que eles queriam, tudo mobile. A gente até tinha dado essa ideia para eles e tudo mais, mas não quiseram, né? Quando for testar, viram que realmente não dava certo e quiseram web. Então, ai, meu Deus do céu. É complicado, viu? Porque as pessoas pensam que é muito fácil você criar um sistema que não tem tanto esforço em cima, enfim. O pessoal ainda tem essa visão vaga da nossa área. E aí imaginam exatamente isso que aconteceu com você, Ana Carolina. Justamente. O aplicativo quebrava, às vezes, tipo, o aplicativo sempre quebrava. Aí eles mesmos diziam assim, eu acho que não dava certo para mim exercer a função de vocês, não sei o quê. A gente só encontra erro e é mandando vocês resolver, não sei o quê. Pois é. Mas, enfim, estamos aqui para trabalhar, né? Então, como eu falei ontem na aula, o analista de sistemas, ele é um solucionador contínuo de problemas. E não só um analista, né? Eu acho que qualquer vertente da nossa área, seja o programador, seja o UX-designer, seja o analista de requisitos, ele sempre vai estar envolto em problemas, certo? Acho que é o cerne, o núcleo aqui da nossa profissão, que é encontrar uma solução para os diversos problemas que surgirão ao longo da nossa jornada profissional. Aí, certo? Então, é preciso paciência, é preciso um pouquinho de perseverança, certo? Remédios para dor de cabeça também são interessantes para poder lidar de forma adequada com tudo isso e principalmente com clientes dessa natureza, as pessoas que não sabem muito bem o que querem e aí acham que podem simplesmente mudar suas exigências sem trazer impacto aí para o projeto, certo? Isso é algo bem complicado. E aí, como eu disse para vocês, fazendo aquela alusão do começo da aula, com a construção de uma casa, é bem simples enxergar isso. Você já está construindo a casa, que é o sistema, e aí o cliente chega e quer mudar as coisas. Ele não quer mais o quarto nesse canto, ele quer fazer, sei lá, uma piscina ali. E aí, como é que se conserta isso? Quais são os impactos dessa nova exigência aí do cliente para o projeto? Provavelmente a parede ou o espaço ali que já estava sendo construído vai ter que ser quebrado, vai ter que ser deixado de lado, vai ter que ter uma nova reorganização, um novo planejamento ali para poder acomodar uma piscina naquele espaço. Então, é assim que as coisas acontecem. Fazendo essa alusão com o processo de construção de uma casa, a gente consegue enxergar como os impactos aí dessa mudança são cada vez mais catastróficos, beleza? E aí, é justamente por essa questão aí das mudanças que as metodologias ágeis elas acabam ganhando mais destaque, porque elas lidam muito bem com essas mudanças e se vocês trabalharem aqui em cima do método cascata, então acaba tendo muitos prejuízos caso as mudanças porventura venham surgir. Porque aqui, pelo entendimento do que a gente consegue enxergar, cada uma dessas etapas precisa estar muito bem elaborada. Ou seja, você só vai partir aqui para análise
se o planejamento já tiver sido 100% concluído, certo? Se o cliente não vai mais informar nenhuma nova ideia, não vai solicitar mais nenhuma nova alteração, certo? Então, você vai sim prosseguir aqui para análise, depois da análise vai sim para o projeto, depois para implementação. Só que aí na vida, com o relato aí da Carol, as coisas não acontecem dessa maneira, certo? Beleza? Então, conforme vocês já disseram, não é percorrido o único caminho lógico do início ao fim no ciclo de desenvolvimento dos nossos sistemas, certo? Então, de fato, todos aí estão a par do que acontece no mercado de trabalho, certo? Na vida real, e também estão bastante cientes dos preceitos da engenharia de software, certo? São coisas que figuram, que têm grande presença dentro dessa disciplina. Beleza? Então, aqui é só o que nós acabamos de discutir e que esse ciclo lógico do início ao fim é verdadeiro em alguns casos, em especial os projetos de grande magnitude, em que tudo precisa ser muito bem amarradinho, tudo precisa ser muito bem realizado para que só em seguida possa-se ir para as próximas etapas, certo? Mas na vida real as coisas não são assim, beleza? Mas o que nós temos em comum, seja nesses processos em que ele segue um único fluxo do início ao fim, ou nesses processos mais interativos, em especial as metodologias ágeis, é que todos eles irão possuir elementos dessas 4 fases. Então, em algum momento, vai ter algo de uma dessas fases ali presente nesse projeto de software, certo? Então, essas fases existem, tem alguns modelos, como, por exemplo, o Cascata, que foi apresentado, que regem alguns fluxos, beleza? Outros trazem outros fluxos, trazem novas etapas, enfim, mas o que todos eles têm em comum é a satisfação ou o alcance de todas essas 4 etapas. Então, todo e qualquer projeto de software, se eu só voltar aqui, vai passar por essas etapas. Vai ter o planejamento, vai ter a sua análise, vai ter o seu projeto e vai ter a sua implementação. Podem surgir outras etapas, podem surgir diversas outras metodologias, enfim, mas o cerne, o núcleo, sempre vai estar pautado aqui nisso. Beleza? Ok? Então, agora, já tendo discutido e já tendo ciência que vocês todos estão a par do que eu vou aqui discutir nesse momento, vamos agora falar mais precisamente, mas ainda não com tanta profundidade, certo? Porque isso vai caber às nossas próximas aulas. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas 4 fases: planejamento, análise, projeto e implementação, certo? E aí começa aqui falando sobre o planejamento. E aí o planejamento, conforme vocês já viram, conforme já têm uma noção, ele consiste no entendimento do porquê o sistema de informações deve ser construído, certo? É onde você pega essas ideias e planeja elas, e na verdade as utiliza para fazer um planejamento das próximas etapas a serem satisfeitas durante o ciclo de desenvolvimento desse software, certo? E aí, se vai ocorrer esse planejamento, se ele for feito da forma adequada, então a equipe vai ter ao seu dispor um guia, digamos assim, a ser seguido. Vai ter ao seu dispor um projetinho para que possa guiar o processo de desenvolvimento desse software, certo? Beleza? A fase de planejamento, ela possui 2 etapas, certo? Quais são? A primeira delas consiste na identificação do valor agregado do sistema para a empresa. Ou seja, o cliente surge com as ideias, certo? Mas é necessário analisar a sua viabilidade, o seu impacto econômico, o seu percentual de lucratividade, certo? Porque, como eu disse ontem na nossa aula, ninguém desenvolve sistemas aí por paz de espírito, certo? Não, no mundo dos negócios, no mundo capitalista que nos rege, os sistemas são desenvolvidos pensando na lucratividade, certo? A gente até falou ontem sobre a questão aí dos investidores anjo em especial. Então, a galera vai estar investindo dinheiro, certo? Espera-se o retorno adequado. E aí, como a gente enxerga que vai ter esse retorno? Através dessa primeira etapa da fase de planejamento, em que se tem todo esse estudo e aí se analisa, na verdade, qual o impacto, qual o valor agregado desse sistema, como ele vai diminuir os custos aí da empresa, como vai aumentar os seus lucros, enfim, certo? Há uma etapa específica para isso dentro da fase de planejamento. A segunda etapa, aí, na fase de planejamento, consiste no gerenciamento desse projeto, certo? Afinal,
foram avaliadas essas ideias, a sua viabilidade econômica. Então, agora é traçado um gerenciamento do projeto para que as próximas etapas, as próximas fases, análise, projeto e implementação, elas possam ser satisfeitas da forma adequada. Então, isso vai caber a cargo do gerente de projeto, certo? E aí nós falamos também ontem na nossa aula sobre essa importante figura. O gerente de projetos é o bambambam, o cabeça aí do projeto, certo? É a quem o pessoal se reporta, ou na lista de sistemas, inclusive, também se reporta, e aí fica a cargo dele criar um plano de trabalho para o pessoal seguir, alocar esse pessoal, certo? Em cada um, determinar cada um deles papéis específicos, certo? Por exemplo, aí para o Cláudio, que acho que ele, por exemplo, direciona o Cláudio para a área de requisitos, direciona a Josiana aí para a área de design, direciona a Ana Caroline aí para a área de programação, certo? Então, eles vai determinar papéis para cada uma dessas pessoas e também há estratégias em cima disso. E é por esse motivo que existe uma disciplina também só para se falar sobre o gerente de projetos, certo? Porque, inclusive, é um mundo gigantesco, é bem fascinante. E aí ele aloca o pessoal, cria esse plano de trabalho e vai colocar em prática as técnicas que vão ajudar a equipe a desempenhar o que foi planejado, certo? E ele também vai ter técnicas em cima disso que possam permitir ele orientar toda essa equipe, certo? Então, dentro dessa etapa de planejamento, tem-se a análise econômica da ideia e o início do gerenciamento do projeto, certo? É criado todo o esboço do que deverá ser feito, do que deverá ser satisfeito para o alcance aí do propósito desse projetinho. Beleza? E aí, ainda sobre a primeira etapa, que consiste nessa análise da viabilidade de uma ideia, temos que ela está embasada em solicitações do sistema, certo? O cliente já traz suas próprias solicitações ou outras solicitações aí vão surgindo durante o projeto, certo? E aí, cada uma dessas solicitações, cada uma dessas ideias vão trazer um breve resumo de uma necessidade, de algo que deve ser implementado, certo? E vai explicar como o sistema vai atender a essa necessidade. É mais ou menos assim, exatamente assim que essas novas solicitações ocorrem, certo? A Ana Caroline passou por isso, então ela sabe que quando o cliente surge com a nova solicitação, ele já vai explicar brevemente o que ele quer, certo? Eu quero que o meu sistema faça isso, certo? É isso que eu almejo que ele faça. E aí você vai pensar a respeito de como o sistema vai implementar essa exigência aí do cliente, certo? E aí, à medida que você faz na medida que o cliente surge com essa ideia e você faz essa análise da sua viabilidade, você também está analisando os impactos econômicos dessa funcionalidade, porque se ele pedir algo muito extravagante, vai ser algo que irá proporcionar um encarecimento desse projeto, vai tornar os custos aí mais caro. Se for algo que seja impossível de ser implementado, então também cabe se discutir aí com o cliente e analisar os impactos de tudo isso dentro do projeto. Beleza? E aí, olha só, para vocês pensarem melhor a respeito, em especial aí para o pessoal que já está tendo contato com isso, para cada solicitação que os clientes trouxerem, vocês podem se fazer 3 perguntas, certo? Será que é possível construir isso que o cliente está trazendo, certo? Essa nova ideia, essa solicitação? Essa solicitação vai agregar valor ao sistema? Será que ela vai impactar na lucratividade? Vai proporcionar a viabilidade a visibilidade que se é almejada? Se for construída essa nova funcionalidade, ela será usada? De fato, é algo útil? Não é uma coisa que o cliente pensa que vai ser útil aí para os usuários, mas vai se tornar uma daquelas inúmeras funcionalidades lá do cigarro que a gente nunca usa na vida, certo? Então, é necessário pensar sobre esses 3 aspectos. Então, você precisa ter uma visão técnica, ou seja, saber se é possível construir essa nova exigência. Você precisa ter uma visão econômica, saber se essa exigência vai agregar valor, certo, para o sistema, e uma visão organizacional, ou seja, se isso for implementado, vai ser útil? As pessoas irão utilizar? Não vai se tornar algo que só está ali disposto e raramente alguém utiliza? É necessário pensar sobre isso, e aí vocês têm essa fase de
planejamento para fazer essa análise da viabilidade, certo? E aí, pessoal, no mundo aí dos negócios, essas coisas acontecem das reuniões, certo? Então, para quem tem curiosidade aí de saber, nas inúmeras reuniões que o pessoal que o time de desenvolvimento, o gerente de projetos e os demais integrantes aí desse projeto fazem, é discutido tudo isso, certo? Porque essas coisas elas precisam ser muito bem analisadas, porque podem ser perigosas aí para o projeto. Imagina só o quão catastrófico seria fazer algo que traria um custo imenso para o desenvolvimento, certo? Isso não seria interessante. Então, nas inúmeras reuniões aí que vocês irão se deparar no mercado aí de desenvolvimento de software, vai ser discutido esses três aspectos, certo? Então, sempre vai ter lá alguém com seu viés técnico, outra pessoa com seu viés econômico e outra pessoa com seu viés organizacional. Claro, para a figura do analista de sistemas, que nós discutimos bastante, ele precisa ter em mente esses três ele precisa, na verdade, ter em mente essas três visões. Ele precisa ter a visão técnica, econômica e organizacional, certo? Afinal, ele é meio que o braço direito aí do gerente de projetos, beleza? Ok? E aí são coisas aí que vocês não aprendem só na teoria, que eu só discutindo não é possível, é necessário também que se tenha experiência, que vejam essas coisas aí na prática, para vocês perceberem melhor como elas se figuram, certo? Beleza? E aí, olha só outra coisa também interessante, é que todas essas novas solicitações que os clientes fazem, essas novas ideias que são que surgem no projeto, elas passam por um comitê de aprovação do sistema, certo? Então, os cabeças aí do projeto, o dono da empresa, o gerente de projetos, o investidor anjo, talvez, se ele quiser participar, certo? Porque ele não tem tanta obrigação nisso, é só a pessoa que ali está investindo, mas se ele quiser participar também tem essa possibilidade, mas enfim, certo? Existe um comitê de aprovação dessas solicitações, certo? Então, é esse pessoal aí que se encarrega de ter essas três visões, certo? Técnica, econômica e organizacional. Eles pensam bastante a respeito de tudo isso e decidem se vai ser algo, enfim, aplicado, se pode ser... se o projeto tem capacidade de realizar isso, enfim, certo? Beleza? Sobre a segunda etapa, deixa eu só voltar aqui para vocês, ó. A segunda etapa, que é a questão do gerenciamento de projetos, que é algo que o gerente de projetos faz, o que nós temos para falar mais a respeito? Temos que o produto do gerenciamento de projeto é o plano de projeto, certo? Então, nessa segunda etapa da fase de planejamento, será criado um plano de projeto, que, claro, é competência aí do gerente de projeto, certo? E aí, esse plano vai descrever como a equipe irá proceder durante o desenvolvimento do sistema. Então, é como se fosse criado todo um esboço do que deverá ser feito. Também é feito cronogramas, e aí são planejadas algumas reuniões. Ó, cada dia teremos uma reunião para falar sobre os andamentos. A cada final de semana, o pessoal vai conversar sobre o andamento semanal. Enfim, tudo isso é planejado aí e é formalizado no plano de projeto, certo? Então, esse plano de projeto aí, vocês também terão conhecimento no mercado de trabalho. Na verdade, vocês irão mais atuar em cima do plano de projetos do que conhecê-lo minuciosamente, certo? A maioria dos gerentes de projeto, eles já vão incorporando esses papéis, já vão guiando o pessoal e não passam o plano e tipo, ó, estuda aqui, esse é o nosso plano. Não, na maioria das vezes, isso é feito, às vezes, em uma reunião, a reunião inicial do projeto, em que ele mostra tudo, mas vai estar a cargo mais do gerente de projetos atuar em cima dele. Claro, o analista de sistemas, que é o braço direito do gerente de projetos, ele pode atuar em cima desse plano de projetos, pode trazer suas contribuições? Pode, certo? Só que é mais uma competência aí voltada para o gerente de projetos. Beleza? Então, sobre a fase de planejamento, assim, como eu disse de forma bem superficial, que a gente está pautando aqui essa discussão, é isso que eu tinha para falar, certo? Eu quero só que vocês tenham em mente que a fase de planejamento é composta por duas etapas. Análise da viabilidade
das ideias que surgem e a elaboração do plano de projeto, certo? Em que as etapas a serem seguidas, elas são, enfim, criadas. Então, planejamento é isso. Análise, que é a nossa segunda fase, lá no nosso ciclo de desenvolvimento de sistemas, vamos falar aqui um pouquinho agora sobre ela. A análise, ela vai responder a 3 perguntas simples, certo? Quem é que vai utilizar o nosso sistema? O que o nosso sistema fará e onde e quando ele será utilizado. Então, essa fase se destina a isso, certo? E aí a equipe de projeto, nessa fase, vai examinar todos os sistemas atuais, vai identificar oportunidades de aperfeiçoamento e vai desenvolver um conceito para o novo sistema. Ou seja, ao pé da letra, o pessoal vai procurar, vai fazer análise de sistemas que tenham ideias semelhantes, certo? Isso é algo bem comum. A gente sabe que no universo de software, nada se cria, tudo se copia, ou melhor, nada se cria, tudo se aperfeiçoa. Eu acho que assim fica até melhor, porque copia daquela ideia de planejamento, né? De plágio, desculpe. Então, aqui na nossa área, nada se cria, tudo se aperfeiçoa. Então, a gente sempre está desenvolvendo algo em cima de uma ideia que já foi desenvolvida por outra pessoa, certo? Então, aí o Cláudio teve uma ideia mirabolante, eu achei massa, só que eu encontrei algumas falhas na ideia dele, então eu aperfeiçoei e criei algo melhor, certo? Então, é assim que as coisas se figuram na nossa área. E aí, também no mercado de trabalho, vocês irão examinar sistemas similares, e atuais, por que não, certo? A ideia, vão identificar as oportunidades de aperfeiçoamento para que não se ocorram esses plágios e vão desenvolver um conceito para o novo sistema. Ou seja, vocês irão identificar o que precisa ser melhorado e vão pensar em como se incorporar isso ao projeto no qual vocês estão inseridos. Então, vai ser feita toda essa análise, certo? De sistemas similares, de oportunidades de aperfeiçoamento e se analisa um conceito novo para o sistema ser desenvolvido. Beleza? Para a satisfação dessa fase, existem 3 etapas, certo? Então, vamos falar aqui sobre cada uma delas. A primeira consiste no seguinte: vai ser desenvolvida uma estratégia de análise que vai direcionar, vai dirigir os esforços da equipe de projeto, certo? Então, as coisas também serão bem planejadas, serão bem executadas aqui. Beleza? E aí, essa estratégia, na verdade, essa primeira etapa, ela meio que pode ser dividida em 2 partes, digamos assim, certo? Será realizada a análise dos sistemas presentes desses sistemas similares, certo? E vai ser feita a análise de um sistema futuro, vai ser feita essa sua projeção. Beleza? Então, analisa-se o que já existe e faz-se uma análise desse sistema a ser implementado, certo? Analisa sua viabilidade, suas funcionalidades, enfim, certo? Então, essa primeira etapa aqui da nossa fase de análise consiste exatamente nisso. Nossa segunda etapa, pessoal, já vem para o levantamento de requisitos. E aí, como eu disse para vocês, o que foi aprendido nas disciplinas anteriores também tem impacto aqui nessa disciplina. Também é algo relevante para o perfil de um analista de sistemas, certo? Vocês viram ontem também que um analista de sistemas pode atuar como analista de requisitos, certo? Então, também é importante que o analista de sistemas tenha conhecimento em requisitos, beleza? Então, na análise também são levantados requisitos. Quais são as funcionalidades que o nosso sistema deve conter, e como essas funcionalidades deverão ser implementadas. E aí isso compete ao que foi aprendido lá no escopo da disciplina Engenharia de Requisitos, certo? Mas aí só para relembrar, vocês terão lá as entrevistas, os workshops, os questionários, vocês vão obter muitas informações aí de potenciais usuários, certo? E essas informações vão levar ao desenvolvimento de um conceito novo para o sistema, elas vão proporcionar as funcionalidades aí que esse sistema deve conter para que ele seja bastante viável aí para os usuários. Beleza? Terceira etapa aí da fase de análise consiste na análise do conceito do sistema e na verdade consiste, na combinação dos artefatos aí anteriores, certo? Para que se elabore a proposta de um sistema. Ou seja,
teve aquela etapa, a primeira etapa, que consistiu na análise do que já se tem em vigor no mercado, dos sistemas presentes, na análise do sistema futuro e do levantamento de requisitos. Combina tudo que foi obtido e aí prossegue-se para a terceira etapa dessa fase, certo? E aí você meio que vai sintetizar tudo isso, vai criar um melhor esboço do que irá ser desenvolvido, vai fazer análise disso, afinal estamos na fase de análise, e vai apresentar para o cliente ou para o comitê aí de aprovação desse sistema, ou seja, vai mostrar aí para os seus supervisores, certo? Tudo aí o que foi planejado. E aí será decidido por parte do pessoal do alto escalão, do gerente de projetos, do diretor da empresa de desenvolvimento, do cliente, que também tem esse poder de impacto, que também tem impacto, na verdade, na tomada de decisões, enfim, esse comitê aí de aprovação que vai decidir se o projeto vai prosseguir ou não, certo? Então, nessa fase de análise, tem-se, na verdade, essas 3 etapas, e aí ela é concluída quando o projeto, enfim, é aprovado, certo? Todas essas solicitações, todas essas ideias foram amadurecidas, e aí o comitê aprovou, beleza, vamos passar para a próxima fase, que consiste aí na fase do projeto, certo? E aí a fase do projeto, ela já vai trazer uma visão mais profunda sobre o sistema, certo? Inclusive, uma coisa até que eu esqueci de falar, deixa eu só voltar aqui. Vocês viram na disciplina de engenharia de requisitos que os requisitos, eles trazem essa visão superficial aí de um sistema e são bem fáceis de se negociar com o cliente, certo? Porque são escritos em linguagem natural, eles esboçam muito bem as funcionalidades de um sistema, então por isso que nessa fase de análise, e é por isso que, na verdade, que a fase de análise só é concluída, só é finalizada quando o comitê aí de aprovação decide se o projeto deve seguir ou não. Porque irá haver várias reuniões, em especial reuniões com os clientes, serão negociados esses artefatos elaborados e que tem essa visão mais superficial, mais entendível pelo cliente, e aí depois que ele aprovou tudo, então prossegue-se aí para a fase de projeto. E a fase de projeto, ela já tem uma visão mais técnica, algo que foge aí do que o cliente gostaria de visualizar, porque vai ter aspectos mais tecnológicos, a linguagem que vai ser adotada, por exemplo, os frameworks, questões aí de bancos de dados, enfim, certo? Serão coisas aí que, na maioria das vezes, o cliente não está tão interessado. Então, a fase de análise tem uma relevância gigantesca, porque vai se conversar com o cliente, vai negociar com ele e terá ao seu dispor esses artefatos aí mais gerais, eu diria, mais fáceis de serem negociados com quem está interessado nesse projeto. Beleza? Fase de projeto, aí a nossa terceira fase. Bem, ela vai definir como o sistema funcionará em termos de hardware, software e infraestrutura de rede. Vai trazer a questão na interface do usuário, e aí essa questão da interface do usuário, como lá na fase de análise, ela meio que não estava presente, aqui na fase de projeto, ela já vai estar presente, certo? Então, também existe essa possibilidade de, na fase de projeto, se negociar com o cliente, porque nós temos aí ao nosso dispor o nosso protótipo de alta fidelidade. E aí ele também já é algo muito fácil de se negociar com o cliente, mas ele está aqui na fase de projeto, porque vocês viram que o protótipo de alta fidelidade ele é como se fosse uma visão do nosso produto final. Ele traz ali 99,99% do que o projeto final vai ser, do que vai simbolizar, na verdade, esse projeto final, certo? Então, ele já traz a questão dos elementos que estarão dispostos na interface, das cores, de como a interação ali será realizada, enfim. Então, por isso que ele está presente aqui nas fases de projeto, certo? Beleza? Questão de bancos de dados e arquivos específicos, enfim, coisas aqui mais técnicas. Aqui tem um destaque maior, eu diria, assim, para se negociar com o cliente, a questão aí da interface, dos nossos protótipos aí de alta fidelidade. Beleza? E aí, as etapas da fase de projeto determinam exatamente como o sistema funcionará. É só fazer alusão com o nosso protótipo de fidelidade para vocês enxergarem melhor isso.
o nosso protótipo de fidelidade representa a visão final do produto, então é em cima daquilo que o pessoal vai trabalhar. Então, você já consegue enxergar aqui os elementos aqui que estão presentes, os artefatos que estão presentes na fase de projeto, já vão determinar exatamente como o sistema funcionará. Diferente dos artefatos lá da fase de análise, que traz essa visão mais geral, essa visão mais voltada à negociação e à tomada de decisões aí com o cliente. Beleza? E aí o nosso projeto, aqui ele tem 4 etapas, que são: a primeira delas consiste em se determinar uma estratégia do projeto, ou seja, vai se esclarecer se o sistema vai ser desenvolvido pelos próprios programadores, ou seja, se a empresa ela possui ela possui recursos humanos suficientes para isso, se o pessoal que ali faz parte dessa empresa tem a competência necessária para desenvolvê-lo, ou se não tiverem, ou por outro motivo, o pessoal já está lotado em outro projeto e aí estão com pouco tempo, se também pode, na verdade, se os recursos humanos forem suficientes ou o pessoal não tiver a competência necessária, pode-se também analisar aqui se esse desenvolvimento vai ser terceirizado para outra firma, se outra empresa vai se encarregar de desenvolver isso. Isso também é algo comum, pessoal, é algo que acontece aí no mercado de desenvolvimento de software, certo? Às vezes os programadores, eles estão lotados, eles estão já em muitos projetos, e aí surge um novo projeto para a empresa, e claro que a empresa não vai perder um cliente, não vai falar, volte daqui a 3 meses, porque os meus programadores, o pessoal, meu time, ele está lotado, estamos com muitos projetos, enfim, não. Nenhuma empresa vai fazer isso, ela vai tentar ao máximo segurar o cliente e atender aos seus anseios. Então, se ocorrer isso, o pessoal está lotado, não tem recursos humanos, então eles podem analisar se o desenvolvimento vai ser terceirizado. E eles já negociam com outra empresa, tentam ver a viabilidade e os custos de tudo isso, enfim, certo? E também tem a possibilidade de se comprar um pacote de software existente. Existem empresas que vendem esses pacotes de software, certo? Algum determinado módulo ou alguma determinada API que realiza alguma determinada funcionalidade que pode ser necessária para o projeto. E aí, claro, vai caber aí para o analista de sistemas, para o gerente de projetos e para todo o comitê aí de aprovação, ou os cabeças aí do projeto, decidirem se vão fazer a compra desse software, certo? Desse software existente, desse módulo, enfim, certo? Beleza? Então, essa é a primeira etapa. Faz-se essa análise estratégica, certo? Na verdade, traça-se essa estratégia aí do projeto. Então, decide se os programadores irão desenvolver, ou se vai terceirizar, ou se vai comprar algo que já está feito. Beleza? Ok? Próxima etapa aqui da nossa fase de projeto. O desenvolvimento da arquitetura básica do sistema, certo? Então, vai ter um projeto da arquitetura de software que vai pautar o que vai ser necessário para esse projetinho. Além disso, se esse projetinho precisar de recursos de hardware ou alguns outros recursos de infraestrutura, também vai ter um projeto destinado a isso, certo? Na aula de ontem também falamos da existência aí do analista de infraestruturas, e aí é nesse ponto aí que ele atua de forma mais precisa. Claro, o analista de sistemas também pode ter conhecimento nisso, mas ele pode não se aprofundar muito nessa questão. E aí, se já tiver uma figura de uma pessoa que se aprofunda nisso, então ela vai se enquadrar como analista de infraestruturas. E ela já vai averiguar tudo isso, certo? Vai averiguar essa questão aí da arquitetura de software necessária para esse projeto, da arquitetura de hardware também necessária e da infraestrutura de rede que será utilizada. Beleza? Outro ponto. Ainda nessa segunda etapa, entra o projeto de interface, certo? Então, os designers também atuam aqui nessa segunda etapa, juntamente aí com o projeto da arquitetura do software. Então, vão se caminhando lado a lado, ou melhor, geralmente prioriza-se o protótipo, certo? Pelo que eu vi em algumas empresas, elas fazem o seguinte, elas primeiro implementam o protótipo, na verdade, de alta fidelidade. Então, ele é meio que feito com grande antecedência,
e aí o pessoal da programação vai fazendo depois, certo? Então, tipo, o que o pessoal de design fez, ele é como se tivesse 15 dias à frente, digamos assim, ou então os programadores estão 15 dias atrás, certo? Para dar essa margem aí de segurança para que as coisas consigam serem bem encaminhadas, porque seria, você acha que já consegue imaginar que é inviável que no momento que o pessoal de design, no momento que o pessoal está elaborando um protótipo de alta fidelidade, os programadores já estão programando aquilo. Não é bem assim que as coisas acontecem. Porque os nossos protótipos de alta fidelidade, certo? Eles precisam ser avaliados, precisam ser testados, enfim, há uma série aí de exigências necessárias, certo? Para que só depois ele possa prosseguir para o desenvolvimento. Então, tem-se geralmente esse intervalo aí de 15 dias ou algo assim do tipo, ou um prazo a mais ou a menos, não sei. Mas geralmente 15 dias já é um intervalo aí suficiente para alinhar bem o trabalho desses dois departamentos, certo? Departamento aí de design e departamento aí de programação. Beleza? Então, isso também é algo que vocês encontrarão nas vivências futuras de vocês, claro, para quem quiser ir para o mercado de desenvolvimento de software. Beleza? Ok? Terceira etapa aqui da nossa fase de projeto já vai consistir nas especificações de bancos de dados e de arquivos. Afinal, já foi satisfeita a etapa anterior, digamos assim. Então, já tem o protótipo de alta fidelidade, os programadores já estão programando toda a lógica do sistema, então os dados, eles precisam ser armazenados, certo? Então, por isso que existem bancos de dados, por isso que vocês aprenderam, por isso que, na verdade, existe uma disciplina também específica aqui no nosso curso, que é voltada aí à questão do banco de dados, certo? Então, você tem, sim, a possibilidade de já ter um sistema com toda a sua lógica bem implementada sem estar fazendo uso de banco de dados. Isso é possível. Você pode pensar no banco de dados depois, certo? E aí você pode meio que incorporar ele ao seu projeto. Só que na maioria das vezes as coisas elas não acontecem assim, sempre são feitas assim de forma alinhada. Então, à medida que é feita a programação, também já é planejado esse banco de dados, certo? Então, eu arrisco até dizer que essa terceira etapa da fase de projeto ocorre em conformidade com a segunda. Então, à medida que se é feita essa parte da programação, esse projetinho também já é pensado nessas especificações aí do banco de dados, certo? Afinal, são coisas importantes e que irão garantir que o sistema vai ser executado da maneira correta. Beleza? Ok? E aí, por fim, então, o pessoal já vai estar pautando aí o desenvolvimento do programa, certo? Eles já vão estar atuando aí por trás disso tudo, estarão criando programas, artefatos, enfim, certo? Então, aqui só retomando as 4 etapas, essa visão estratégica decide-se se o pessoal, se os programadores da empresa irão desenvolver, ou se vai ser terceirizado, ou se vai ser comprado um software para isso, certo? Em seguida, já vão ser implementados esses projetinhos da arquitetura de software, arquitetura de hardware, a questão aí do protótipo, certo? Será pensado sobre as especificações dos bancos de dados e aí prossegue-se para o desenvolvimento. Inclusive, eu acho que eu até me confundi, deixa eu só me redimir, porque eu estava falando aqui que nessa segunda etapa o pessoal já estava desenvolvendo. Na verdade, não é isso, certo? Eu me confundi porque, olha só, o projeto da interface, ela está justamente aqui nessa etapa, para vocês verem que o protótipo ele é feito muito antes do que o desenvolvimento, não tem essa capacidade de fazer o desenvolvimento em conjunto com o protótipo. Então, por isso que tem essa segunda etapa aqui, que ela consiste só em ter esse protótipo de alta fidelidade, o projeto da arquitetura de software, o projeto da arquitetura de hardware, de infraestrutura. Então, aqui também são planejadas as coisas. Aqui são desenvolvidas as especificações do banco de dados, então ainda não é nada programado, certo? A programação vai ocorrer aqui na 4ª etapa, certo? Então é aqui que o pessoal já vai colocar a mão na massa. Peço perdão aí por ter me confundido com isso, certo? Mas me redimi, então tá aqui, já consertei esse meu pequeno equívoco. Beleza? Ok? Então aí, por fim, certo? Vamos passar para a última etapa, aí, a etapa de implementação, certo? E aí ela vai consistir na implementação desse sistema. Ou seja, deixa eu só voltar aqui,
nós temos uma etapa na fase de projeto destinada a isso, a se definir como essas coisas serão feitas, certo? Mas aí, mais precisamente, a gente vai ter uma fase só para toda essa implementação, certo? E vocês sabem que a implementação, ela também vai ter os seus próprios ciclos, certo? Os seus próprios... as suas próprias sprints, estava fugindo aqui da minha mente, as próprias sprints aí de programação, enfim, vai ter toda uma logística para guiar a implementação, o desenvolvimento desse sistema, certo? E aí vai ser uma parte que vai exigir muito mais atenção do que as outras, porque é o momento em que o pessoal está colocando a mão na massa, certo? Porque olha só, fazendo alusão novamente com a construção de uma casa, beleza, você pode ter os croquis, você pode ter a planta da casa, tudo muito bem elaborado. Entretanto, se o processo de execução não for bem executado, ou seja, se a casa não for construída com todos os cuidados necessários, então tudo que foi feito anteriormente, tudo que foi planejado vai ser posto abaixo, certo? A gente vai ter esse prejuízo aí no nosso projetinho. Então, por isso que essa se torna a parte mais cara e mais necessária de atenção, certo? A fase de implementação, ela já vai possuir 3 etapas. E essas etapas são: a primeira delas, a construção do nosso sistema, certo? Então, nosso sistema vai ser construído e testado, certo? Então, constrói o sistema, já testa para garantir que tudo vai funcionar da forma como foi concebida. Então, a fase de testes também tem presença aqui na implementação. Na verdade, os testes também têm presença aqui na fase de implementação, certo? E aí a maioria das organizações gasta mais tempo em testes do que escrevendo os programas, certo? Por quê? É necessário se garantir que tudo vai ser entregue para o cliente da melhor forma possível, de que tudo vai atender aos anseios dele, certo? Então, vocês verão aí que essa etapa dos testes, ela é bem crítica, certo? Inclusive, só para vocês terem uma noção, são feitos testes até de verificações ortográficas, certo? Nós já fizemos isso, já fizemos algumas verificações ortográficas aí na minha experiência no mercado, e a gente verificava se tudo estava escrito da forma correta, se não tinha nenhum erro aí de escrita, caso tivesse, era reportado aí para o programador que foi responsável por construir aquele trecho de código. E aí o programador ia ver lá aquela solicitação e ele ia trabalhar em cima para corrigir esse erro, certo? Então, só para vocês verem como essa etapa aí dos testes é bem crítica, é feita uma análise, uma verificação bastante criteriosa, certo? As coisas são muito bem analisadas, porque vocês sabem que se um software, por exemplo, ele possui esses erros ortográficos, ele já perde um pouco da sua credibilidade, certo? Ele pode estar funcionando da forma certinha, tudo bem organizado, mas se ele tem ali algum erro ortográfico bem sério, sei lá, por exemplo, escreveu aqui implementação com 2 S's, aquilo já vai meio que vai perder, o software vai perder um pouco da sua credibilidade. E aí você já vai ficar assim com o pé atrás, certo? Poxa, como é que cometeram esse erro aqui? Um erro tão grave passou assim batido. Será que não existirão outros erros aí no software? Enfim, certo? Inclusive, isso acontece muito, como a Ana Caroline disse, certo? É algo bem comum, pessoal, algo bem comum, certo? E aí existem os times destinados a isso, tem o pessoal do departamento de testes, os próprios analistas de requisitos também podem fazer essas verificações, certo? Inclusive, na minha experiência profissional, nós fizemos isso, o pessoal do departamento de requisitos, nós fizemos isso e a gente verificou lá esses erros ortográficos, beleza? Então, realmente é algo aí que acontece. Como o Cláudio disse, olha, escreveu aí a gente junto, então um erro desse aí seria reportado, certo, Cláudio? Beleza? Então, depois que o sistema foi construído e depois que foi feita esses testes foram realizados, então prossegue-se aí para a instalação do sistema. Então, esse sistema precisa ser instalado lá no nicho em que ele será inserido, certo? Ele vai ser ali instalado lá na empresa, ou lá no supermercado, ou lá na escola, enfim, no local em que ele irá ser utilizado, certo?
E aí esse processo, ele pode, na verdade, passar por isso aqui, de desativar um sistema antigo e ativar esse novo, caso o sistema que se esteja trabalhando no momento seja um aprimoramento de um outro sistema, seja a versão, por exemplo, aí 2.0 ou uma nova versão dessa ideia. Certo? Beleza? E há vários modos para se converter esse sistema antigo no novo, enfim, certo? Isso aqui também é competência aí da disciplina manutenção de software. Para quem for para a área de engenharia de software, vai ver algumas coisas relacionadas a isso, certo? Esse processo evolutivo aí dos nossos softwares, porque querendo ou não, isso é uma evolução, certo? Você está pegando um sistema antigo, substituindo ele pelo novo, está fazendo a evolução dele, então você tem um processo evolutivo aí por trás, certo? Ok? E aí, por fim, o sistema já foi construído, já foi instalado, o que está faltando, pessoal? O suporte. O suporte. É necessário se prover suporte para os usuários, certo? Inclusive, isso aqui é algo bem crucial. Vai proporcionar muita dor de cabeça, beleza? Porque é nessa parte do suporte que os clientes entrarão em contato para reportar aí os erros que aconteceram, certo? Então, geralmente, o pessoal aí que vai estar por trás disso vai estar com aquela velha frase já de efeito, você já reiniciou a máquina, ou então algo assim do tipo, beleza? Porque os clientes vão ligar bem eufóricos, bem chateados, ocorreu aqui um erro, eu perdi todos os meus dados, enfim, e aí precisa-se ter um suporte adequado aí para isso, certo? Então, vai ser feita uma revisão formal ou informal desse sistema, certo? E aí vai criar um manual por cima, vai treinar uma equipe especializada para proporcionar suporte para isso, certo? Pronto, a gente pode fazer alusão aí com o que acontece na Brisanet, certo? O pessoal que trabalha lá no call center, por exemplo, eles fazem o treinamento do sistema no qual eles irão trabalhar em cima, entendem todas as suas nuances, certo? E aí já se sentem preparados para prover suporte aí para os clientes que irão ligar, na verdade, bem eufóricos, bem chateados para comunicar os seus problemas, certo? Beleza? Então, o pessoal aí que vai estar por trás desse suporte precisa ter esse treinamento necessário. Beleza? Então, a fase de implementação não consiste só na construção do sistema. Consiste, óbvio, na construção, testes, instalação e essa parte aí do suporte, beleza? Então, são essas fases aí, essas etapas que permeiam a fase de implementação, certo? Ok? Isso aqui eu deixei sem querer, beleza? Foi mal. Vou apagar esse tópico. Então, era isso, pessoal, que eu tinha preparado aqui para vocês, certo? Tá a referência aqui desse livro maravilhoso que eu estudo, para quem quiser dar uma lida nele, beleza? E aqui só revisando, eu esqueci de colocar aqui as conclusões, mas só voltando, só para a gente não esquecer, certo? Só para finalizar aqui nossa aula. Então, nós vimos hoje as 4 etapas, as 4 fases aí que permeiam o ciclo de desenvolvimento de um software, falando sobre cada uma delas tem as suas próprias etapas em específico, certo? Vimos que as coisas elas não acontecem assim, bem bonitinho, nesse fluxo lógico, nessa linha reta, na vida real, como a Caroline aí bem apontou com exemplo de vida dela, você acaba voltando aí para as etapas anteriores, tem essa refatoração, surgem novas ideias aí do cliente, erros acontecem, problemas surgem, enfim, certas coisas não são tão bonitinhas quanto aparentam ser. Entretanto, para qualquer metodologia que você vier a utilizar, claro, existem inúmeras, você sempre vai passar por essas 4 fases aqui. Vai ter esse planejamento, esse esboço inicial das ideias, vai ter essa análise aí do sistema, certo? E aí os requisitos vão ser levantados aqui, vai ter essa negociação com o cliente, vai ter etapa aqui de projeto em que vai ser feito um aprofundamento aí das ideias e da concepção desse projeto e vai partir para a implementação, certo? Beleza? Então, era isso. Deixa eu só ir aqui para o slide final. Era isso que eu tinha preparado aqui para esse nosso encontro. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Espero que tenha, pelo menos, expandido um pouco a visão de cada um acerca do real ciclo de desenvolvimento de sistemas, beleza? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar lá
no Discord, lá no nosso canal de dúvidas, que aí eu respondo vocês assim que possível. E aí, só relembrando, aguardem lá no SIGA, eu vou comunicar a todos sobre essa palestra que nós teremos aqui na nossa disciplina sobre a LGPD, para que vocês conheçam melhor essa lei que rege o uso de dados nas nossas aplicações, nos nossos sistemas, enfim, que é importante também que vocês saibam como lidar com isso da maneira correta e não cometerem nenhum crime que, porventura, venha prejudicá-los aí no futuro, certo? A Ana não entendeu LGBT, não, é o LGPD. LGPD. É a sigla aí de uma lei que está regimentando tudo isso. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado pela participação especial para a Caroline, certo? Que trouxe esse relato de vida dela, esse relato de experiência que teve que foi possível fazer análise aqui com os conteúdos da nossa aula. Então, a gente se encontra aí na próxima quinta-feira, de 2 horas da tarde, certo? Então, até lá. Valeu, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau. Então, valeu, Ana Caroline. Valeu, Josiano. Bom FDS para você também. Valeu, a Elanusa, Cláudio e aos demais que aqui estão presentes na nossa aula. Valeu, Paulo. Valeu, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau. Falou.